Tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Quero conversar com vocês, falar um pouco sobre astrologia, um pouco sobre os acontecimentos, né, o panorama social, o panorama noticiário, né. Eu sempre misturo esses assuntos aqui para que vocês possam utilizar, né, o conhecimento astrológico nas coisas práticas da vida, né, assim, no dia a dia, naquilo que realmente muda, né, as nossas condições, né, de vida, desde as condições sociais, né, das relações pessoais até as questões mais relacionadas à saúde, a trabalho, também um pouco sobre relacionamentos, né, tudo isso que todos esses assuntos, né, que, de certa forma, a gente pode enxergar dentro da astrologia. Eu tento fazer conexões bastante produtivas, né, para que vocês entendam, né, muitas vezes, coisas que estão por trás dos acontecimentos, por trás da filosofia, por trás da mitologia, né. Então, a gente sempre tenta fazer esse mix, né, de assuntos, né, para, na verdade, para motivar, né, e para enriquecer, né, a vida de vocês aí com N assuntos, né, N possibilidades, né. Eu tenho feito esse vídeo semanalmente. Semana passada, por um problema, não fiz no domingo. Depois, durante a semana, ficou meio corrido, não consegui fazer, né, o vídeo da lua cheia de Virgem, né. Era um vídeo bastante interessante, assunto bastante interessante, principalmente porque essa lua cheia aconteceu ali com a entrada de Saturno em Peixes, né? Então, é uma lua, envolve o eixo Peixes e Virgem, então envolve assuntos, né? Envolve questões dentro da gente que vão tocar exatamente na questão do amor, né? E do serviço, né? Lembrando que servir, né, é um amor posto em prática, né? Servir é um amor feito ação, né? Então, Peixes, com o seu olhar filosófico, né? Com o seu pensamento idealista, né? Muito desse pensamento alimentado pelo sentimento de empatia, pelo sentimento de amor universal, né? Amor ao a totalidade, né, das pessoas, né, o amor à totalidade do planeta, né, em Peixes o amor ele se quando levado nos mais altos graus ele é impessoal, né. Até citei exemplos aqui, né, São Francisco de Assis, né, todos conhecem aí por ser o padroeiro dos animais, né, pelo amor que ele tinha pelos animais, mas principalmente pela natureza, né? Madre Teresa de Calcutá, né? Que também é amor posto em prática, né? Na ajuda ali dos necessitados, né? Então parece que, né, quando eu falo de peixes, parece que eu estou sobrelevando, né, o valor, mas na maioria das pessoas, né, isso não é posto em prática dessa forma. Muitas vezes a gente até sente empatia pelos outros, mas o nosso lado egoísta fala mais forte, né? Então a gente acaba fazendo aquilo que a gente acha que é melhor, e deixando a empatia, esse amor um pouco de lado. Não estou julgando, né? Que isso não é um julgamento de valor, né? Um é melhor que o outro, não. As duas coisas são necessárias. A gente precisa realmente saber medir, né? E saber julgar o momento certo, né? De ser mais egoísta
o momento de ser mais altruísta, né? Então, esse é o lado de peixes. Quando a gente leva isso para o lado de virgem, a gente vê a dedicação que o virginiano tem, né, em fazer uma melhoria, em fazer um burilamento, né, sobre o seu próprio ser, em tentar ser melhor, em achar formas mais eficazes de executar suas ações, sua rotina, né? Isso muito motivado, né, pela vontade de servir ao próximo, né, de trabalhar e de servir ao meio. Então, por isso que eu disse no outro vídeo que enquanto peixes é um amor é, um amor mais emocional, né, emotivo, né, e para a Virgem é um amor posto em prática, né, posto em ação. É, isso isso é importante que a gente lembre desses valores porque Saturno entra em peixes agora, né? Então, pensando em peixes, Saturno vai pedir que a gente entenda esse símbolo, né, do signo de peixes, esse arquétipo do signo de peixes, né? E eu até acho que devo fazer um vídeo aqui sobre os planetas, né? Eu acho que um dos principais aqui que eu tenho que falar é Saturno, mas Saturno, é, eu já falei isso algumas vezes aqui, Saturno é uma das ideias que a gente tem da divindade, né? A gente entende divindade ou como aquele Deus benevolente, né? Que dá graças, que dá benesses, né? E essa imagem a gente tem que ligar com Júpiter. Então, onde a gente tem Júpiter no mapa, muito provavelmente a gente tem facilidade com aquele assunto, a gente tem uma facilidade de lidar com os assuntos, né, com as coisas, né, conectadas com aquele planeta, aquela casa, enquanto Saturno é aquela sensação de que muitas vezes de escassez, né? A gente tem pouca, talvez a gente tenha até muita experiência, mas a gente tem pouca habilidade de fazer aquilo funcionar, né? Do jeito que a gente entende que tem que ser, né? Então Saturno é essa face da divindade mais cobradora, mais é, que restringe muitas vezes para nos educar, né, para nos fazer ir além do que o básico, né? A gente, onde Saturno toca no nosso mapa, a gente tem que ir além né, assim, do básico. A gente tem que subir um nível, a gente tem que alcançar um nível superior. Importante entender isso porque é, tudo isso que eu contei aqui, né, sobre o arquétipo de peixes, a gente, vocês mesmos devem ter entendido. Olha, eu não sou uma Maria Teresa de Calcutá, eu não sou um Francisco de Assis, né? Muito provavelmente eu sinto uma empatia pelo próximo, mas isso está limitado com um determinado número de regras e de julgamentos que eu, né, na vida construí, né? Então, esse nível que você construiu precisa ser elevado. Isso não quer dizer que você vai, né, ter que chegar no nível de seres como o próprio Cristo, né, que em amor, em doação né, total, se deu a própria vida, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que você vai ter que subir um degrau, né? É nisso que tange, né, aquilo que você entende do arquétipo de peixes. Essa é uma ideia, né? A gente necessário que a gente suba um degrau, né? Porque esses assuntos eles vão ser
eles vão precisar ser vividos com um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de dedicação, um pouco mais de empenho. É isso que Saturno pede. Saturno pede responsabilidade, empenho, dedicação. E a gente vai ter que subir o nível. Mais uma vez, independente do nível que a gente está, a gente vai, né, ter que dar um passo além. Uma outra coisa que a gente pode acontecer é a gente se negar a dar esse passo, né, subir esse degrau. Então a gente acaba vivenciando, né, situações em que a vida nos coloca em situações que a gente vai ter que se deparar com essas, com esse arquétipo, né? Muitas vezes de uma forma até um pouco pesada, né? E aí eu posso dar de exemplo, né? Se Saturno está entrando em Peixes, a gente teve aí 2 anos e meio de Saturno em Aquário, né? Então, pensa no que se passou nesses 2 anos e meio, o que se passaram nesses 2 anos e meio. A gente teve uma pandemia, embora Aquário represente exatamente, né, o ser humano livre, né, exercitando a sua liberdade de ser, né, e, e tentando se conectar com o próximo, né, como numa tentativa de ter uma irmandade, uma fraternidade, né, é, a gente viveu uma pandemia onde a gente teve que se separar, né? A gente ficou preso dentro de casa, a gente perdeu a liberdade pessoal, a gente, embora a gente não tivesse a liberdade de ir e vir, a gente podia atuar, né, de uma forma mais, assim, a gente tinha tempo, a gente tinha espaço, né, para atuar de uma forma mais aberta, né, nas redes sociais. Então, quer dizer, a gente, de certa forma, começou a compartilhar mais, né, as coisas que a gente pensa, né, as coisas que a gente acredita, levando, né, a gente pensar como, né, eu sempre trouxe aqui para vocês, Aquário tem tudo a ver com compartilhamento e distribuição, né? Distribuição, né, de renda, distribuição de dinheiro, distribuição, e principalmente distribuição de conhecimento, né? E é lógico, né? A gente vivenciou isso tudo e muita gente, né, se nega até hoje de sair na rua sem máscara, né? Porque parece que a, ficou ali marcado a questão da separatividade, né? É como se aquela pessoa tivesse se negado tivesse absorvido tanto aquela ideia da separatividade, né, da autoproteção, que aquilo ficou marcado na pessoa. Eu vejo assim, pelo menos, tá? Não quero ofender ou criticar ninguém que ainda use máscara para sair de casa, mas é, foram, sim, marcas que essa pandemia deixou na gente, né? Outra coisa, a gente, embora a gente tenha distribuído mais conhecimento, a gente tenha atuado mais nas redes sociais, a gente tenha movimentado mais essa área da comunicação, muitas vezes, né, a gente ou seguiu o caminho, né, ou seguiu o caminho olha, eu faço parte desse grupo, né, e todos os outros grupos não têm valor, né, ou a gente seguiu, né, o caminho, assim, exatamente da negação, né, tipo assim, como a guerra na Ucrânia, por exemplo, né? Então, eu nasci aqui na Ucrânia, eu sou eslavo, eu sou russo, né, sou da mesma etnia, sou eslavo, né, mas então a Ucrânia faz parte da Rússia, né? Então, do outro lado, a Ucrânia não, porque eu não aceito o modo de viver russo e eu não aceito essa imposição da Rússia, não aceito o modo de viver russo, né? Então,
É, isso aconteceu durante o período de Saturno em Aquário, né? Então, por isso que eu falo para vocês, Saturno em Aquário, ele deixou muitas dessas questões que pareciam resolvidas, né? Ele trouxe à tona, né? Para que a gente repense, reviva, a gente ache formas diferentes, né? Muito foi tratado, muito foi falado sobre o fim da globalização, né? E hoje muita coisa é tratada sobre assim a uma espécie de uma nova Guerra Fria, né? Então, o Ocidente como contra o Oriente, né? Então, todas essas questões são questões não de hoje, né? São questões que eu vivi quando era criança, né? Eu vi o Muro de Berlim ser destruído, eu vi assim a Europa sendo dividida, né? Em a favores ou não, né? Da Rússia. Eu vi muitas dessas coisas acontecerem. E eu me lembro dos posicionamentos que eu tinha quando era criança, e eu acho engraçado, porque como faltavam elementos, né? As conclusões que eu tirava quando era criança eram conclusões equivocadas, porque faltavam elementos, né? Hoje eu tenho elementos a mais, né, para entender o mundo, e é mais ou menos isso que Saturno faz, né? É por isso que as pessoas citam tanto o retorno de Saturno, né? Porque quando a gente faz ali 28, 29 anos, Saturno passa, né? Saturno demora 28 ou 29 anos para dar a volta no Sol, né? O tempo que sua órbita é 29 anos na média. Então, esse é o tal do retorno de Saturno. Então, é Saturno passando pelo mesmo ponto, né, que ele estava, né, no mesmo local que ele estava quando você nasceu. Então, realmente, quando a gente atinge alguma maturidade, né, a gente começa a construir uma, sim, a gente começa a cristalizar, né, a nossa a nossa persona, né, e a gente começa a cristalizar algumas ideias, a gente é capaz de tomar decisões mais acertadas, porque a gente já tem uma certa experiência sobre os acontecimentos, né, sobre as pessoas, sobre a, assim, os elementos, né, que formam a nossa vida. Então, esse é o grande fundamento, né, a grande lição de Saturno, é você entender que no final o que Saturno está fazendo, ele está construindo algo, né? Só que para construir você precisa ter o pé no chão, né? Você precisa trabalhar com o tempo. Saturno é o deus grego, né? Na Grécia, Cronos, ou seja, o tempo, né? Você precisa ter. Então, falei, você precisa ter trabalhar com o tempo, né? Você precisa ter organização, você precisa ter dedicação, responsabilidade, e você precisa juntar todos esses elementos que você vai ali ganhando, construindo na vida para formar algo sólido, né? Quando a gente pensa em Saturno entrando em Peixes, né, que é um signo do abstrato, um signo da, sim, da elevação da consciência, da abstração, né? Ou seja, ou da dedicação por uma causa, né? Que muitas vezes não tem, é uma causa impessoal, né? Não tem né? Um foco. Eu vou salvar a humanidade, eu vou salvar as baleias, eu vou salvar assim as crianças que estão precisando
as crianças órfãs. Não, então, é uma causa impessoal, não tem um foco. O foco é difuso, né? Então, Saturno, no signo de Peixes, ele vai organizar sim, organizar a bagunça, eu acho que é um pouco pejorativo, mas ele vai organizar o abstrato, né? Então, é uma outra coisa que eu vou deixar aqui para vocês pensarem, né? O que é abstração na vida de vocês, né? É você, por exemplo, ver um filme, né, de fantasia e você tentar entender o significado daquilo, daquele símbolo, tentar, ou é só pela diversão, né? Será que você realmente se permite sonhar? Será que você realmente permite imaginar uma vida ideal, imaginar algo ideal? Será que isso é organizado dentro de você? Será que isso tem, sim, base, né? Esse sonho tem uma base? Será que ele tem sustentação? É difícil falar, né, disso, né? Ó, por exemplo, quando eu era criança, eu falava que eu queria ser presidente, né? Aquele sonho tinha base? Não tinha base, porque eu não tinha estrutura familiar, não tinha estrutura financeira, não tinha estrutura educacional para chegar a ser presidente. E se eu fosse me dedicar só a isso, muitas outras coisas na minha vida eu tinha deixado de lado. Então, é isso que eu quero deixar aqui para vocês, entender, né, que Saturno, dentro de Peixes, ele pede para que você estruture, né, o seu ideal ou o seu sonho, aquilo que você deseja realizar, né? É, e aí, pensando na jornada do herói, se você está agora tendo a oportunidade de organizar o seu sonho, né? Onde que você vai lutar pelo seu sonho, né? Quando você vai dar o primeiro passo? Pode ser agora? Pode ser agora. Mas imagina agora, lá em 2026, Saturno entrando em Áries, né? É, ali é não, um chute no traseiro de todo mundo e né, dizendo, olha, mexa-se, faça alguma coisa, né? Saia da inércia, né? Então a gente tem 2 anos e meio agora para estruturar esse ideal dentro da gente, para estruturar esse sonho, né? Essa é difícil falar estruturar o abstrato, né? Mas estruturar aqui, assim, aquilo que o abstrato tange, né? Seja a religião, seja a filosofia, seja a arte, né? Vai ser um período muito grande onde as pessoas vão poder, por exemplo, eu que escrevo, né, poder organizar aquilo que escreve, né? Escrever de uma forma, ter uma rotina para escrever, ter uma rotina para fazer, para organizar a sua arte. Talvez estudar, fazer um curso, né, mas existe a possibilidade de estruturar, né, esse mundo pisciano do abstrato e do sonho, né? Esse, como eu disse para vocês, é o melhor jeito de aproveitar esse período, né? Como eu disse para vocês, existe o lado saturnino quando como as pessoas que se fecharam durante a passagem de Saturno em Aquário, né? As pessoas que se prenderam no seu mundo, né? Que usam máscara, que tem ganharam um determinado medo da socialização. De certa forma, hoje, né, eu imagino, assim, eu me imagino no lugar dessas pessoas tendo que sair, o mundo, né, já voltou ao normal, e essas pessoas tendo que sair das suas casas, né, pegar um ônibus, fazer um supermercado, onde todo mundo, né, não usa máscara, todo mundo já não segue mais as regras, né, as regras da pandemia, né? Então,
existe a negação, né? Você pode se negar a fazer esse tipo de reflexão, né? Esse tipo de reflexão sobre, como eu falei aqui, os assuntos religião, filosofia, a sua conexão com a arte, seja você aquilo que você absorve da arte, né? Ou você fazer a arte, né? Todos esses assuntos, os relacionamentos, né? O quanto eu, um relacionamento familiar, um relacionamento amoroso, né? O quanto desse relacionamento precisa desse amor que eu falei lá do início do eixo peixes e virgem, né? Muitas vezes amor é serviço, né? E se você só demonstra amor servindo, você só demonstra amor se dedicando pela outra pessoa. É, é isso que é amor assim, vamos dizer assim, se a gente pensar amor do lado de forma saturnina, de forma prática, amor é servir, né? É se dedicar pelo outro, né? Então, tá aí uma outra forma que eu acabei de pensando agora, né? Que conversando aqui com vocês, acabei chegando nessa conclusão. Saturno também vai mexer, né, com essa questão do amor, né? O quanto a gente dá amor, né, e o quanto a gente recebe, né? Tô falando só do lado pisciano, mas é lógico que Virgem vai sentir esse peso do Saturno em Saturno em Peixes, né? Os astrólogos vão falar muito assim, olha, Saturno está em Peixes, então os virginianos vão ter uma oportunidade muito grande de ter um relacionamento duradouro, né? E outros vão falar assim, olha, Saturno está em Peixes, então cuidado, porque relacionamentos podem trazer desafios, né? Então existem essas abordagens, né? Mas eu estou explicando aqui para vocês que, na verdade, tudo vai depender desse posicionamento interno nosso, né? Se a gente vai, talvez, para um virginiano, ele vai ter que entender esse doar-se de uma outra forma, né? Talvez ele possa acabar absorvendo, né? Por ele ser tão sério, tão responsável, tão focado na rotina, ele possa se abrir um pouco mais, né? Para esse lado mais emocional, mais sonhador e poder fazer uma conexão melhor com esse lado, né? Porque quando eu falo, quando eu falo dos opostos, né? Eu falo do eixo, né? É porque realmente, né? Existe uma assim uma atração muito forte entre os dois signos, né? Do mesmo eixo, né? Porque o Peixes tem exatamente aquilo que Virgem precisa e Virgem tem exatamente aquilo que Peixes precisa, né? Então, talvez para o virginiano, né? Ele possa enxergar esse lado pisciano não apenas como alguém que está com a cabeça nas nuvens, né? Que é muito sonhador ou muito empático, né? E ele não consegue entender esse lado do outro. É uma oportunidade para entender, né? É uma oportunidade para encontrar um pisciano e ter um relacionamento duradouro, é também, né? Então, os outros astrólogos não estão errados, né? Existem todas as possibilidades, né? Então, acho que nessa lua cheia de peixes, todos esses assuntos, eles teriam que ter sido levantados por mim semana passada. Infelizmente não deu, mas estou fazendo isso agora, principalmente, né, fazendo dando essa visão geral sobre Saturno entrando em peixes, e trazendo principalmente por oportunidades, né? Acho que semana que vem, dia 20, segunda-feira, Ano Novo Astrológico, né? Todas as nossas fés e esperanças devem se renovar, né? Assim como se renovam lá no Réveillon, né? Mas devem se renovar novamente agora segunda-feira.
aproximadamente ali 6h20, 6h30, o Sol entra em Áries, né? Então, mais uma oportunidade, mais um ano que começa astrologicamente para a gente fazer a diferença no mundo, né? Afinal de contas, o que que a gente está fazendo aqui, né? É, muito além das nossas necessidades materiais e emotivas, né? Nós somos seres humanos, temos que contribuir com alguma coisa, que a gente contribua com a, assim, com a nossa capacidade de assim, a nossa abertura, nossa capacidade de entender o mundo. Acho que isso já é meio caminho andado, né? Diferente das pessoas que se fecham assim, no seu mundo e ficam ali só tentando se proteger, né? Então, é importante que a gente tenha essa atitude. É, Podia falar muita coisa, né? Podia conectar com vários assuntos, mas senão esse vídeo vai ficar muito longo. Semana que vem eu vou fazer um vídeo fazer um vídeo falando novamente aí do ano novo astrológico. Ah, e tem um vídeo que eu prometi para vocês que eu vou fazer, né? Que é assim os desdobramentos que eu enxergo, né? Daquela sobre aquela grande conjunção que aconteceu ali, né? Em março, fevereiro, março de 2020, que foi, né? O começo ali da pandemia. Então eu tenho que prometi para vocês que eu vou fazer esse vídeo, né? Vou aproveitar aí que abril tem 2 feriados, eu vou fazer esses vídeos aí. Vou tentar fazer vídeos mais, assim, também vou tentar fazer os vídeos falando sobre os planetas, né? Ver se eu consigo soltar esse material para vocês aí. Vamos falar agora da semana, né? Que é uma grande preparação, uma lua minguante, né, em Sagitário, uma grande preparação aí, sim, para esse ano novo astrológico dia 20 de março, né? Vou mostrar um mapa aqui para vocês, para a gente falar sobre isso. Então, ó, a gente está hoje no dia 12, domingo. A gente tem a Lua aqui no signo de Escorpião, né? Como eu disse, ela saiu, né, na Lua cheia, foi uma Lua cheia em Virgem, né? Aí a Lua passou por Virgem, passou por Libra. Hoje, domingo, ela está aqui, né, em Escorpião, fazendo. Ela está no grau 20, né? Vocês podem observar, né? O Sol está no grau 21, então durante o dia de hoje a Lua faz um trígono aqui que é um aspecto, né, de convergência, de assim, onde as energias elas se ajudam mutuamente, né? De muita facilidade de de ajuda entre as energias. Então o Sol e a Lua estão aqui ambos em signos do elemento água, né? Então um ótimo dia para tudo que está relacionado a questões emocionais, a questões artísticas, as questões psicológicas, né? Para questões de astrologia, né? Então, um ótimo dia para pensar, né? E desenvolver esses assuntos. Também para questões assim, para um domingo, né? Geralmente a gente está em família, então para um ótimo dia também para sim, o convívio familiar, né? Eu sei que muitas vezes a família traz sim, as questões emocionais familiares nem sempre são sim 100% positivas, mas, né? Aí vai depender da gente saber lidar, né? Saber dosar. Uma coisa que tem esse aspecto, né? Que pode trazer algum probleminha é que essa Lua faz uma posição aqui para Urano em Touro, né? Então
Ao mesmo tempo que Touro, ao mesmo tempo que traz aqui uma sensação de segurança, né? Também pode também ter trazer um pouco de teimosia, né? Tanto, não só touro, né? Touro, escorpião pode trazer um pouco de teimosia, um pouco de resistência, né? Então pode, se a gente for pensar em questões familiares aí, né? Pode trazer um probleminha aí, mas espero que não traga. Um outro aspecto aqui que ajuda muito nos relacionamentos é o bom aspecto aqui entre Vênus e Marte, né? Vênus aqui no grau 24 de Áries, né? E Marte aqui no grau 23 de Gêmeos, né? Então, isso aqui ajuda muito na comunicação, sim, no dinamismo, né? Comunicações rápidas, buscando certo um bom humor, assim, uma certa, assim, ótimo dia. Hoje está um dia chuvoso, mas para quem for praticar esporte também, um dia ótimo para ter esse dinamismo, né? E ter essa energia, essa mistura fogo com ar, né? Que traz dinamismo, né? E agilidade mental, né? Então, boas conversas, boas atividades físicas. Para quem faz um curso de liderança, né? Um curso de vendas, por exemplo, um ótimo dia. Uma questãozinha aqui que esses dias a Vênus sai, né, de Áries na direção de Touro, né, e vai fazer uma quadratura aqui para Plutão, que está quase entrando em Aquário, né, está no grau 29, que é sempre um grau ruim, né, um grau que o signo não está nem aliás, o planeta não está nem no signo anterior, nem no posterior, né, então está no meio termo ali, então cuidado um pouco também com a, talvez possessividade, talvez ciúme, né? Cuidado com esses assuntos aí, tá? É, passando para o dia 13, a Lua ela entra em Sagitário, né? Então, a Lua em Sagitário com o Sol em Peixes, a gente vai ficar um pouco, vai refletir um pouco mais sobre religião, né? Sobre filosofia, sobre o significado das coisas, né? A importância do significado das coisas, né? E aí, é lógico que isso aqui vai ficar limitado no, assim, no grau de instrução que cada um tem, né? Então, por exemplo, se a pessoa é católica, né, ela vai pensar nas questões do catolicismo, se ela tem algum conhecimento de filosofia, talvez ela fique mais voltada a pensar filosoficamente, né? Então, mas existe uma necessidade de você entrar em contato com o significado e com assim com aquela ideia de divindade, né? É lógico que não são todas as pessoas, né, que vão sentir isso. Provavelmente um ateu não vai sentir esse tipo de necessidade. Talvez ele sinta uma necessidade de buscar instrução, buscar conhecimento mais forte, né? Então, por causa da importância, né, que Sagitário dá ao significado, né? E sim, a busca pelo conhecimento, né? Então, Peixes vai buscar, muitas vezes vai buscar esse conhecimento no abstrato, né? No espiritual, né? Enquanto Sagitário vai buscar isso através da da razão, né? Da busca, né? Realmente por o porquê das coisas, né? Mas são dois signos regidos por Júpiter,
Então, são dois signos, né, que têm essa face, né, da benevolência, né, essa face da misericórdia, vamos dizer assim. Depois procurem o significado de misericórdia, vocês vão entender o que eu estou falando, mas é quando você... Benevolência e misericórdia, na verdade, vamos dizer assim, benevolência é assim, o importar-se com o outro de uma forma sagitariana. Misericórdia é importar-se com o outro de uma forma pisciana. Por quê? Esse é o meu modo de ver, né? Não sou dono da verdade, mas por quê? Porque Sagitário é generoso, né? Então, benevolente. Pisciano, ele é empático, né? Então, ele vai se preocupar com a dor do outro. Então, ele vai se preocupar com a miséria do outro, né? Com a misericórdia, né? Estar de acordo, né? Em concórdia com a miséria do outro. Então, é, mas são dias aí onde a gente pode exercitar essa capacidade jupiteriana, né? Do, da doação, né? E aí, né? No dia 14, terça-feira, a gente tem se formando aqui a lua minguante em Sagitário, que está, né, fazendo quadratura para o Sol e oposição para Marte. Hum. Então, de certa forma, é um duelo de vontades aqui, né? Por quê? Porque Marte, né, é a razão, né? É onde a gente tem o nosso eu consciente. Desculpa, o Sol é a razão, onde tem o nosso eu consciente. E Marte é a nossa vontade, né? Muitas vezes a vontade física. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer, eu preciso caminhar, eu preciso correr, eu preciso, né? Você vai usar aquela a gente, eu falei vontade, mas na verdade aqui eu poderia até voltar um passo atrás. O desejo, né? Marte é o desejo. A combinação de Marte com Lua aumenta essa ideia de desejo, né? Então eu quero correr, né? Só que eu preciso estar emocionalmente né? Emocionalmente habilitado para correr. Então quando essa emoção ela alimenta, né, essa energia marciana, né, como se aumentasse essa questão do desejo, né? E aí essa Lua oposta a Marte, né, aumentando uma certa tensão até sexual, né? Porque Marte é feminino, aliás, Marte é masculino e Lua é feminino, então isso aumenta esse desejo, né? Então, e por um outro lado, né, ambos fazem quadratura para o Sol, né, que está em Peixes. Então, enquanto eu tenho um desejo de fazer algo, talvez a minha vontade queira fazer outra coisa, né? Então, isso a gente pode pensar internamente, mas pode pensar, né, no mundo também. Às vezes, muitas vezes a gente pode encontrar, a gente pode se mostrar muito animado e fazer algo, né, e o meio não está muito animado. Você está, por exemplo, você descobriu um filme novo, né? E você está louco para ver, mas sua família não quer ir, seus amigos não querem ir, né? E aí você está animado ali, muito empolgado, enquanto os outros não estão muito na sua, né? Então esses tipos de situações podem acontecer. E a gente não pode esquecer que todos esses signos são signos mutáveis, né? Então aqui também tem muita muita dispersão, né? Então, enquanto esse Marte em Gêmeos está querendo bater papo, né? Falar, né? Expor aquilo que está pensando, essa Lua aqui em Sagitário, embora exista uma certa atração, né? E existe a atração dos próprios signos, né? Gêmeos e Sagitário, que é uma atração muito animada, né? Desenvolve muita
comunicação, né, e bom humor, mas muitas vezes um quer falar do jogo de futebol e o outro quer falar da piada nova que escutou, né? Então existe muita dispersão aqui. E aqui a gente não pode esquecer que Mercúrio, né? Eu falei nos outros vídeos, Mercúrio está em peixes, então a nossa razão fica meio, ela fica meio à mercê da nossa abstração, né? Então, não sei se vocês já viram aquelas pessoas que começam a falar e param no meio do caminho, né? Ou, de repente, fala uma coisa que, assim, tem uma ideia, assim, Isso é muito bom para artistas, né? Para pessoas, para quem quer ter uma inspiração para fazer alguma coisa, né? Então, quer dizer, deixar a mente, assim, embebecida nessa abstração, nessa sutileza, né? Do signo de peixes. É muito bom para escrever, por exemplo, né? Então é até bastante interessante. Hoje é o dia do Oscar, né? Da premiação do Oscar. Vou assistir ao Oscar hoje, vou pensar sobre essa lua minguante, né? Mas ali tá todo mundo, né? Tô falando isso, mas todo mundo ali daquela indústria, de certa forma, organizou o abstrato. Tinha uma ideia, né? Essa ideia ela transformou em roteiro. Esse roteiro, que é o assunto, né, que eu falei tanto hoje, como organizar o abstrato, né? Então, o indivíduo teve uma ideia, transformou essa ideia em roteiro, arregimentou uma série de pessoas, um que sabe de fotografia, o outro que sabe de manusear uma câmera, o outro que sabe fazer fazer maquiagem, né? Todos eles, de certa forma, organizaram o abstrato, né? Eles vivem em função do abstrato, vivem em função da arte, em função da ideia. Então, né, olha Saturno entrando em peixes, olha essa lua minguante em Sagitário, né? Com esse Mercúrio aí praticamente em conjunção com o Sol, praticamente em conjunção com Netuno, o que também pode tornar essa lua minguante um pouco também tão conectada assim com as artes, né, com essa parte legal assim, da arte, da beleza da arte, é o Sol aí em conjunção com Netuno, né? Porque Netuno, como eu disse para vocês, é o feminino no seu mais alto grau, né? É o feminino no seu mais alto grau, é a abstração e a sutileza no seu mais alto grau, né? Então, o Sol aí em conjunção com Netuno vai trazer essa beleza quase que divina, né? É, quase que sobre-humana, né? Então, e o lugar onde a gente pode ver mais isso é na arte, né? A arte tem esse papel, né? Eu acho que ainda, a Lua no dia 15, né? A Lua ainda no finalzinho de Sagitário, aliás, na Lua já entrando em Capricórnio, né? E a Vênus quase entrando em Touro, né? Então, antes da Lua de sair de Sagitário, a Lua faz um trígono para Vênus ainda em Áries. Então, isso aqui torna o clima, então, entre o dia 14 e o dia 15, torna o clima bastante leve, bastante animado, bastante divertido, né? Pensando também, né, no Marte aqui em Gêmeos também fomentando essa animação. É, tem o Saturno aqui, né, em Peixes também
terminando de formar esse grande balde aqui, ó, isso aqui, né? A gente chama essa figura geométrica, a gente chama de balde, né? Mas aqui talvez Saturno, como não, Saturno já está num signo de água, né? Talvez né, ele traga um pouco mais de seriedade para o processo, né? Mas ele não vai ter a mesma força, sim, positiva, né? Nos signos de terra aliás, nos signos de fogo e de ar. Aqui a gente pode ver que o Sol está no grau 24, Netuno no grau 25, então, quer dizer, esse dia ainda o Sol não está em aspecto exato com o Netuno ainda. E aí a gente chega aqui no dia 16 e a Lua já está no grau 29 de Capricórnio, né? Então a Lua entrando em Capricórnio, o clima fica menos animado, né? A gente fica mais responsável, mais preocupado com assim a vida prática, com boleto, com conta para pagar, com a nossa rotina de trabalho, né? E aí que pode acontecer aqui, né? Eu falei para vocês que Plutão faz um aspecto negativo aqui para Vênus, então a Lua, né, se junta aqui com Plutão, né? Então pode piorar um pouco. Mas a Lua, assim, a Vênus já está em Touro, né? Então mesmo fazendo esse aspecto de tensão, né? Essa quadratura, a Lua, Plutão e Vênus estão em signos de Touro, em signos de terra, então talvez questões um pouco chatas relacionadas a finanças, né, e ao trabalho. Isso é uma outra questão que eu tinha que falar essa semana, né? Eu falei para vocês na nação de Touro que a gente está assim na prestes a viver uma grande crise financeira mundial, né? Inclusive essa semana a gente teve assim um problema grave com um banco do Vale do Silício, né? Um banco, abreviação SVB, né? Mas ele faliu, né? Isso tem a ver com o aumento de juros, né? Eu não vou conseguir explicar isso para vocês nesse vídeo porque não vai ficar muito longo, mas é importante que vocês prestem atenção assim, nas questões monetárias e financeiras, né, a partir de agora, né? Então é uma crise de sustentabilidade, né? O mercado, ele vem se deteriorando com todo o tempo, né? Desde da venda no mercado imobiliário dos Estados Unidos, né? Agora chegou nos bancos, né? Muito provavelmente vai chegar nas empresas, né? De formas diferentes, né? Mais uma vez, talvez eu faça um vídeo essa semana só para falar disso, mas é importante que a gente fique atento, né? E principalmente atento com, sim, as movimentações, né? Que eu, assim, basicamente o que eu posso falar aqui é o seguinte, né? Se o mercado financeiro, assim, se o Banco Central dos Estados Unidos começar a salvar bancos, né? Parando de subir juros, né? Muito provavelmente os cidadãos vão, se nós, né, vamos acabar tendo que conviver com a inflação, né, e quem vai pagar a conta é o cidadão.
né? É, cada dia mais inflação, cada dia mais perda de valor do dinheiro. E se o Federal Reserve, né, o Banco Central dos Estados Unidos, continuar subindo os juros, né, independente do que aconteça no mercado financeiro, que, na minha opinião, é a melhor solução, muito provavelmente alguns bancos, algumas empresas que a gente conhece não vão aguentar, né? Porque muitos bancos e muitas empresas eles vivem, né, dos juros, assim, da rolagem de dívidas, né? Os juros que quando quando eu não tenho caixa, eu vou lá e pego mais um empréstimo, né? E vou meio que simulando aí um caixa que na verdade não existe. Se vocês observaram o que aconteceu com Americanas, né? As Americanas foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, eu não vou me deter esse assunto agora, né? Mas a gente tem muito para falar sobre esse assunto aí. E é importante que a gente fique atento quais são os próximos passos, né? Para que lado vai as ações aí do Fed. Consequentemente, elas vão rebater no mundo inteiro, né? Porque o que acontece nos Estados Unidos acaba afetando o mundo inteiro, né? Então, é importante que a gente fique atento. E aí, indo para o dia seguinte, né? A Lua entra em Aquário, dia 18, Lua entra em Aquário. Em Aquário, a Lua faz um ótimo aspecto aqui para Júpiter em Áries, né? Que vai mexer bastante com a nossa ideia de liberdade, com a nossa ideia de sim, quando a gente pode dizer assim, nossa auto-vontade também, né? Nossa auto-vontade, com o nosso nível de rebeldia, nosso nível de vontade própria, sabe? Quando a gente pensa, se a gente é um livre pensador, a gente pensa, consegue pensar de uma forma mais livre dos preconceitos, né? Livre de dogmas. Então, esse aspecto aqui da Lua para Júpiter vai fermentar isso, né? E outra coisa bastante interessante aqui que a Vênus está quase entrando aqui, né, em Touro, e quando ela entrar em Touro, ela já está fazendo um sextil aqui, né, um aspecto positivo para Saturno. Então, ela entrando em Touro, ela vai formar esse aspecto, né, ela em Touro e Saturno em Peixes. Então, isso também vai ajudar muito nas questões, assim, iniciativas a longo prazo, né, que precisam de esforço, precisam de trabalho todo. Então, iniciativas que podem ajudar muitas pessoas, né, e que tem esse peso, né, mas precisam de trabalho, precisam de esforço, né? Então, é interessante que a gente saiba aproveitar, né? Meu, meu aplicativo aqui deu problema, né? Se cortou a gravação, peço desculpas, né? E aí a gente vai chegar no dia 19 com a Lua ainda em Aquário, né? Fazendo um ótimo aspecto aqui para Marte em Gêmeos, aumentando bastante o nosso nível de comunicação. É um dia antes do novo astrológico, então acho que ajuda bastante aí no clima de interação com as pessoas, compartilhamento de ideias e de conhecimento, né? O Sol, como vocês veem, se aproxima
da entrada aqui em Áries, né? Está no grau 28, a Lua está no grau 28 de Aquário, né? E a Vênus já entrou, né, em Touro, né? A Vênus já entrou em Touro, então já vai. A Vênus rege o signo do Touro, né? Então tem uma importância toda a Vênus estar em Touro aí na passagem de ano novo astrológico, né? Aí é o dia 20 de março, já é o ano novo astrológico, e no dia 22 a lua nova, né, entre o dia 21 e 22 a lua nova em Áries, né, que também é bastante importante aí, porque são novos ciclos que começam, né, uma nova alunação, a alunação de Áries, que é a alunação do mexa-se, né, mova-se, comece, né. Então acho que é isso. A gente fala mais sobre o novo astrológico semana que vem. Então, realmente é uma semana de reflexão, né? Uma semana de lua minguante em Sagitário. Reflexão, a gente, se você quiser fazer uma reflexão sobre o ano todo, né? Acho que tem bastante assunto, né? Vivemos bastante um ano bastante assim intenso, e estamos para começar outro bastante intenso, né? É, e aqui eu só posso dizer para vocês assim, se a gente vive, né, uma coisa que a gente escuta bastante em qualquer movimento espiritual, né, espiritualista, se você foi colocado, né, nesse momento histórico, nesse momento, né, você está aqui, né, é, e é porque você é capaz, né, de viver as profundas transformações que necessitamos viver, né, para nos tornar uma sociedade mais igualitária, mais fraternal, né? E depende de esforço, né? Precisa do esforço, né? E, e o esforço agora nos pede um olhar pisciano, né? Foi legal falar sobre a entrada de Saturno em Peixes hoje. Espero que tenha acrescentado para vocês, né? E uma boa lua minguante, em Sagitário. Uma boa semana. Tchau. Até semana que vem.